A cirurgia bariátrica, ela realmente, a grande indicação dela é para aqueles pacientes obesos, né, obesos mórbidos, né, e que geralmente têm associação com doenças relacionadas à obesidade e que já tentaram emagrecer de outras formas e que não obtiveram êxito, né? Então, por exemplo, você tem um doente, por exemplo, que é diabético, é hipertenso, ele é obeso, né? E esse paciente já faz uso de medicações, tanto para diabetes quanto para tentativa de emagrecimento, e que não obtém um resultado satisfatório. Esse paciente, se ele estiver dentro de um critério que é adotado hoje mundialmente, que é o índice de massa corpórea, dependendo do valor que você tem na tabela, ele se enquadra dentro da indicação e aí ele passa a ter realmente direito a fazer a cirurgia. E aí, o que quando a gente fala de obesidade, né? É um tema que a gente ainda vai falar mais à frente sobre isso, mas que gera muitos receios das pessoas tratarem, abordarem o assunto, chegar na fase da cirurgia. É um processo que, né, que a pessoa já vivenciou, o paciente já vivenciou N situações. O que é a obesidade? E o que é a obesidade para a cirurgia bariátrica? Porque tem diferença, né? Sim. A obesidade é uma doença crônica, tá? De caráter recidivante. Isso aí é fundamental ter esse entendimento, porque muitas das vezes os pacientes jogam todas as fichas achando que vai operar e que vai ficar magro pro resto da vida, e não é bem assim. É necessário uma mudança de vida realmente, né, no pós-operatório e que começa até no pré-operatório, né? Tanto é que para você operar, você tem que passar por uma avaliação multidisciplinar, né, com várias especialidades, com nutricionista, com psicólogo, avaliação cardiológica, endocrinológica, para ver se você realmente tá adequado a fazer a cirurgia, né? E se você não fizer adesão no pós-operatório, no sentido de manter uma dieta saudável, manter uma atividade física regular, a doença, a obesidade, ela recidiva, né? Porque ela tem um caráter multifatorial. Ela pode ser genética, você pode trazer genes da família. Você vê é muito comum isso, na mesma família, você tem uma série de indivíduos com obesidade, né? Os pais, por exemplo, quando são obesos, a chance de uma criança ser obesa é quase que 100%. Nossa. Entendeu? Se você tem um pai obeso, a criança tem 50% de chance de ser obesa. Então, tudo isso é uma influência muito grande que você tem que ter noção. E aí a gente fala, vamos entrar também nesse fator do multidisciplinar, que é tão importante, mas existe a obesidade e existe a obesidade para a cirurgia. Muda o que, basicamente? Atualmente, existem critérios para você indicar a cirurgia. Esses critérios que ainda estão valendo, está havendo uma mudança, né, pelas sociedades, né? Tanto mais na sociedade mundial, uma sociedade que engloba todas as sociedades da América Latina, da Europa, né? Eles estão tentando mudar os critérios, mas ainda está valendo o índice de massa corpórea, que todo mundo conhece como IMC. Nada mais é do que uma formulazinha fácil de se calcular, que é você dividir o peso da pessoa pela sua altura ao quadrado. O normal de um IMC, para você ter uma ideia, é entre 18 e 25. Então essa conta, se ficar dentro de 18 e 25, você tem um IMC normal para o seu peso. Como que é essa continha, doutor, que eu acho que é tão relevante? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Dividido pela altura ao quadrado. Ao quadrado. Entendi. Entendeu? Então, se tiver 18 a 25, está normal. Só para você ter uma ideia, mais da metade da população brasileira, nós estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas, tem um IMC entre 25 e 30. Esse IMC representa sobrepeso. Sobrepeso é quando você está alguns quilos acima do peso ideal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples para você. Se você tem 1,70 m, e isso aí é muito fácil de você saber mais ou menos o seu peso, se você está dentro do peso ideal, e o peso ele tem muita relação com a altura. Se você tem 1,70 m, você tem uma variação de peso, você deve pesar entre 67 e 73 quilos. Essa faixa de peso é um peso ideal para a altura que você tem, para você ficar dentro de um índice de massa corpórea de 18 a 25.
Se você está no sobrepeso, você está 5, 6, 7 quilos acima do peso ideal. De 5 a 7, então mas é o sobrepeso. aproximadamente, É a né? média. Então, nessa faixa de peso, que eu estou te falando que é mais da metade da população, é fácil de você voltar para o peso normal. Então, é você fazer uma alimentação saudável, ter hábitos saudáveis, que você, sem muita dificuldade, você vai conseguir chegar ao peso ideal. Agora, quando esse IMC ultrapassa 30, você já entrou na fase da obesidade grau 1. Então, de 30 a 34,9, para ser bastante preciso, você está na obesidade grau 1. Nessa faixa de obesidade, aqui no Brasil, ainda não se tem autorização para operar. Pra você ter uma ideia, já se opera nessa faixa de peso se o indivíduo tiver diabetes. Aqui começou agora a ser permitido que se opere um indivíduo diabético, que é encaminhado pelo endocrinologista, que toma mais de 2 ou 3 medicações. Esse indivíduo pode operar. Mas tirando isso, não pode. Só a obesidade pura e simplesmente ela não pode ser operada. Ele tem que tratar com medidas de medicações adequadas, dieta, atividade física e muita perseverança para poder tentar abaixar pelo menos para a faixa de sobrepeso.